Existe algo extraordinário que acontece quando uma criança pequena, que ainda mal consegue formar palavras, de repente fala sobre coisas que nunca deveria conhecer. Esta é a história de uma descoberta que mudou para sempre a perspectiva de uma família sobre vida, morte e o mistério da existência. Nossa protagonista se chama Elspeth Harrison, uma menina inglesa que, aos 18 meses de idade, protagonizou um dos casos mais intrigantes de memórias de vida passada já documentados. Para entender a profundidade desta experiência, precisamos nos transportar para uma noite aparentemente comum na casa da família Harrison. Era final da década de 90, numa residência típica de classe média em uma cidade do interior da Inglaterra. A mãe de Elspeth, Sarah Harrison, estava preparando o banho noturno da filha, uma rotina que havia se tornado sagrada entre elas. Sarah era enfermeira de profissão, uma mulher prática e racional, criada numa família protestante onde questões espirituais eram tratadas de forma tradicional e conservadora. Elspeth era uma criança como qualquer outra, brincalhona, curiosa, mas ainda muito pequena para conseguir formar frases completas. Até aquela noite, suas palavras se limitavam aos típicos mamá, papá e algumas palavras soltas que toda criança dessa idade consegue pronunciar. Não havia nada em seu comportamento ou desenvolvimento que sugerisse algo fora do comum. A família Harrison não era católica. Eles frequentavam ocasionalmente uma igreja anglicana local, mas religião não era um tópico central em suas conversas familiares. Sarah e seu marido, David, eram pessoas práticas que se concentravam em trabalho, família e as responsabilidades do dia a dia. Conventos, freiras e vida religiosa católica eram conceitos completamente alheios ao universo daquela casa. Naquela noite específica, enquanto a água morna enchia a pequena banheira, Sarah preparava as toalhinhas e o sabonete infantil. Elspeth brincava com seus patinhos de borracha, balbuciando sons incompreensíveis como sempre fazia. O ambiente era de total tranquilidade doméstica. Nada indicava que os próximos minutos mudariam profundamente a compreensão daquela família sobre a natureza da existência humana. Foi então que Elspeth, de forma completamente inesperada, pronunciou sua primeira frase completa e coerente. Mas não foi "Eu te amo, mamãe" ou "Quero brincar", como qualquer mãe esperaria ouvir. As palavras que saíram da boca daquela menina, de apenas 18 meses, foram perturbadoras e inexplicáveis. "Vou entrar para um convento." A reação inicial de Sarah foi de completa perplexidade. Ela ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Como uma criança tão pequena poderia conhecer a palavra convento? Como ela sequer saberia o conceito por trás dessa palavra? Era impossível que tivesse aprendido isso em casa ou na creche. Sarah olhou para a filha com uma mistura de espanto e confusão. Talvez tivesse ouvido errado, pensou inicialmente. Mas Elspeth a encarava com aqueles grandes olhos azuis, esperando uma resposta, como se sua declaração fosse perfeitamente normal e compreensível. "O que você disse, querida?" perguntou Sarah, abaixando-se para ficar na altura da filha. Sua voz tremia ligeiramente, ainda processando a estranheza daquele momento. Elspeth, sem hesitar, repetiu com a mesma clareza desconcertante: "Vou entrar para um convento." Mas havia mais. A pequena Elspeth não havia terminado sua revelação. Com uma seriedade que não condizia com sua idade, ela continuou: "Não sou Elspeth agora. Sou Rosa, e vou ser irmã Teresa Gregório." As palavras saíam de sua boca com uma fluência impressionante para uma criança que minutos antes mal conseguia formar palavras isoladas. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como sua filha poderia saber sobre nomes religiosos? Como conhecia a estrutura hierárquica da vida conventual? Irmã Teresa Gregório não era apenas um nome aleatório.
Era específico, detalhado, como se viesse de uma memória real e vivida. A enfermeira em Sarah tentou buscar explicações racionais. Talvez Elspeth tivesse ouvido algo na televisão, embora eles não assistissem programas religiosos. Talvez na creche alguém tivesse mencionado algo, embora fosse uma instituição laica. Cada explicação que vinha à mente parecia mais improvável que a anterior. David Harrison chegou em casa alguns minutos depois, encontrando sua esposa ainda na banheira com Elspeth, ambas em silêncio. Sarah estava visivelmente abalada, segurando a filha com uma mistura de carinho e perplexidade. Aconteceu algo estranho. Ela disse assim que o marido apareceu na porta do banheiro. Quando Sarah relatou o ocorrido, David inicialmente riu, pensando que se tratava de um mal-entendido. Crianças falam coisas engraçadas o tempo todo, ele disse, tentando tranquilizar a esposa. Mas quando pediu para Elspeth repetir o que havia dito, a menina, sem hesitar, repetiu exatamente as mesmas palavras, com a mesma seriedade desconcertante. David era contador, um homem ainda mais pragmático que a esposa. Sua primeira reação foi buscar explicações lógicas. Vasculharam a casa procurando por livros, revistas ou qualquer material que pudesse conter referências religiosas católicas. Não encontraram nada. Questionaram os cuidadores da creche, que confirmaram nunca ter discutido temas religiosos específicos com as crianças. Elspeth, aparentemente inconsciente da confusão que havia causado, terminou seu banho normalmente e foi para a cama. Ela dormiu tranquilamente, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Mas para Sarah e David, aquela foi uma noite de insônia e questionamentos profundos. Nos dias seguintes, tentaram sutil e cuidadosamente questionar Elspeth sobre o que havia dito. Quando perguntavam sobre conventos ou freiras, ela os olhava com curiosidade infantil, como se não soubesse do que estavam falando. Era como se aquela conversa específica tivesse vindo de um lugar completamente diferente de sua consciência habitual. As semanas se passaram e a família Harrison tentou retomar a normalidade. Sarah voltou ao trabalho no hospital. David, às suas planilhas e relatórios. E Elspeth continuou seu desenvolvimento típico de uma criança de sua idade. Mas o episódio do banho permanecia como uma sombra na mente dos pais. Uma pergunta sem resposta que os inquietava nos momentos mais silenciosos. Sarah começou a observar a filha com mais atenção, procurando por sinais ou comportamentos que pudessem explicar aquela noite estranha. Elspeth brincava normalmente com suas bonecas, assistia desenhos animados e interagia com outras crianças de forma completamente típica. Não havia nada em seu comportamento diário que sugerisse conhecimento sobre vida religiosa ou qualquer experiência além de sua idade. Durante esse período, Sarah compartilhou a experiência com sua irmã mais velha, Margaret, que havia estudado psicologia. Margaret sugeriu que poderia ter sido apenas uma coincidência linguística. Talvez Elspeth tivesse ouvido a palavra convento em algum lugar e a repetido sem entender seu significado. Mas essa explicação não conseguia dar conta da especificidade dos nomes mencionados ou da fluência com que foram pronunciados. 2 anos se passaram. Elspeth havia crescido, começado a formar frases mais complexas e demonstrava uma personalidade vibrante e curiosa. Ela frequentava o jardim de infância, tinha amiguinhos e parecia uma criança completamente normal em todos os aspectos. A história do convento havia se tornado apenas uma anedota familiar peculiar, algo que Sarah e David mencionavam ocasionalmente com um sorriso nervoso. Foi então que o inesperado aconteceu novamente. Numa tarde de domingo, enquanto a família almoçava tranquilamente, Elspeth, agora com 4 anos, de repente interrompeu a conversa dos pais com uma declaração que os deixou em choque. Quando eu era rosa, levantava muito cedo para ordenhar as cabras. Desta vez, não houve hesitação ou confusão. Sarah e David se entreolharam imediatamente,
reconhecendo que sua filha estava retomando aquela história misteriosa que havia começado 2 anos antes. Mas agora, ela trazia detalhes específicos sobre uma rotina de vida que uma criança inglesa de 4 anos não deveria conhecer. Elspeth continuou, com a mesma naturalidade com que falaria sobre seus brinquedos. Fazíamos queijo com o leite das cabras. Era um trabalho difícil, mas eu gostava. As outras irmãs me ajudavam. Sua voz tinha um tom diferente, mais maduro, como se estivesse acessando memórias reais e vividas de uma experiência adulta. Levantávamos quando ainda estava escuro, ela prosseguiu, antes do sol aparecer. Tínhamos que preparar a comida para todas as irmãs. Era muito trabalho, mas fazíamos juntas. Sarah sentia seus braços se arrepiarem enquanto ouvia a filha descrever uma rotina conventual com detalhes que pareciam vir de conhecimento direto e experiencial. David tentou fazer perguntas específicas. Quantas cabras vocês tinham, Elspeth? A menina pensou por um momento e respondeu. Muitas. Eu não sabia contar direito naquela época, mas eram muitas. Tinham nomes diferentes, e cada irmã cuidava de algumas. A resposta revelava uma compreensão sofisticada sobre organização comunitária e responsabilidades compartilhadas. O mais impressionante era a tranquilidade com que Elspeth falava sobre essas memórias. Não havia drama ou emoção exagerada, ela simplesmente compartilhava informações como se fossem natural de sua experiência de vida. Para ela, ter vivido como Rosa em um convento era tão real quanto ter brincado no parque na semana anterior. Sarah decidiu documentar meticulosamente cada detalhe que Elspeth compartilhava. Como enfermeira, ela havia desenvolvido o hábito de manter registros precisos e, instintivamente, aplicou essa disciplina às revelações da filha. Começou um caderno específico, anotando datas, contextos e as palavras exatas que Elspeth utilizava. Durante as semanas seguintes, as informações continuaram fluindo naturalmente em momentos aleatórios. Elspeth mencionou que as freiras rezavam muitas vezes por dia e que, quando um sino tocava, todas tinham que parar imediatamente o que estavam fazendo para orar, independentemente da atividade em curso. Ela descreveu essa regra com um tom de familiaridade que sugeria ter vivido essa disciplina rigorosa. Não podíamos falar quando o sino tocava, explicou Elspeth numa tarde enquanto brincava com massa de modelar. Tínhamos que ficar quietas e pensar em Deus. Às vezes eu estava no meio de algo importante, mas tinha que parar mesmo assim. A frustração em sua voz parecia ecoar uma experiência real de interrupção e obediência forçadas. David, inicialmente cético, começou a ficar intrigado com a consistência e especificidade das descrições. Como contador, ele valorizava detalhes precisos e coerência narrativa. As histórias de Elspeth não eram fantasias infantis típicas, cheias de elementos mágicos ou impossíveis. Eram descrições práticas e realistas de uma vida de trabalho árduo e disciplina religiosa. A menina falou sobre as roupas que usava, vestido preto longo e um xale preto cobrindo a cabeça. Era quente no verão e frio no inverno, mas tínhamos que usar sempre. Ela gesticulava enquanto falava, como se estivesse recordando a sensação física dessas vestimentas contra sua pele. Seus gestos tinham uma qualidade adulta, especialmente quando demonstrava como ajustava o xale sobre a cabeça. Sarah pesquisou discretamente sobre conventos medievais e ficou impressionada com a precisão das descrições da filha. A rotina que Elspeth descrevia, acordar antes do amanhecer, ordenhar cabras, fazer queijo, orações regulares interrompendo o trabalho, correspondia exatamente às práticas documentadas em muitas ordens religiosas europeias dos séculos passados. O que mais impressionava era o conhecimento prático que Elspeth demonstrava. Quando Sarah perguntou sobre o processo de fazer queijo, a menina explicou. Primeiro você esquenta o leite,
depois coloca algo especial para ficar grosso, depois aperta para tirar a água. Embora simplificada, era uma descrição básica, mas acurada do processo de fabricação de queijo tradicional. Elspeth também mencionou que era uma senhora velha quando era rosa. Meus cabelos eram brancos e minhas mãos doíam no frio. Às vezes, era difícil segurar as coisas. Ela massageava suas próprias mãozinhas enquanto falava, como se estivesse relembrando a sensação de artrite ou reumatismo senil. A família decidiu consultar discretamente o pároco local da igreja anglicana que ocasionalmente frequentavam. Reverendo Thompson era um homem educado e de mente aberta, mas mesmo ele ficou perplexo com as descrições de Elspeth. Ela está descrevendo elementos muito específicos da vida conventual católica medieval, ele observou. São detalhes que mesmo muitos adultos desconhecem. Mais intrigante ainda era a linguagem que Elspeth usava. Ocasionalmente, ela pronunciava palavras de forma antiquada ou usava construções gramaticais que pareciam vir de um inglês mais antigo. Naquele tempo, ela dizia frequentemente, como se estabelecesse uma clara distinção temporal entre sua vida atual e essas memórias ancestrais. O momento mais marcante chegou numa noite de inverno, quando Elspeth estava sentada perto da lareira com seus pais. A temperatura havia caído drasticamente e o vento batia forte contra as janelas. A atmosfera era de intimidade familiar, com David lendo o jornal e Sarah tricotando uma blusa para a filha. Foi nesse ambiente acolhedor que Elspeth compartilhou o aspecto mais profundo e tocante de suas memórias como Rosa. "Eu morri rezando", ela disse subitamente, interrompendo o silêncio confortável da sala. Sua voz tinha uma qualidade diferente, mais grave, mais reflexiva, como se estivesse acessando uma lembrança de profunda significância pessoal. Sarah parou de tricotar e David baixou o jornal. Eles haviam aprendido a reconhecer esses momentos quando Elspeth acessava suas memórias de Rosa. Era como se uma pessoa diferente emergisse temporariamente, através da personalidade da menina de 4 anos. "Estava na minha pequena cela", Elspeth continuou, ajoelhada no chão de pedra, como fazia todas as noites antes de dormir. Mas desta vez foi diferente. Senti uma dor no peito. Depois, tudo ficou muito pesado. Ela levou a mãozinha ao peito enquanto falava, recreando inconscientemente a posição de alguém que sofre um ataque cardíaco ou problema similar. "Não tive medo", ela acrescentou, surpreendendo os pais com a serenidade de sua descrição. "Continuei rezando até que não consegui mais falar. Depois, simplesmente caí no chão." A naturalidade com que uma criança de 4 anos descrevia sua própria morte era simultaneamente perturbadora e tocante. Mas a narrativa de Elspeth não terminou com a morte física. Com a mesma tranquilidade, ela prosseguiu. "Quando morri, primeiro tudo ficou escuro. Mas não era um escuro assustador. Era como dormir profundamente. Depois, aos poucos, começou a clarear, e eu me vi num lugar diferente." Sarah sentia lágrimas se formando em seus olhos, enquanto ouvia a filha descrever o que parecia ser uma experiência pós-morte, vivida de forma direta e pessoal. "Havia outras irmãs lá", Elspeth continuou. "Irmãs que eu conhecia e que também já haviam morrido antes de mim. Elas estavam me esperando e pareciam muito felizes de me ver." "Elas ainda usavam seus hábitos?" perguntou David, sua voz traindo uma curiosidade que superava seu ceticismo natural. Elspeth assentiu enfaticamente. "Sim, mas eram diferentes. Mais bonitos, mais brilhantes. E elas pareciam mais novas do que quando morreram. Eu também me senti mais nova." Esta descrição de um ambiente pós-morte, onde as pessoas mantinham sua identidade e aparência, mas em versões rejuvenescidas e melhoradas, ecoava muitos relatos de experiências de quase morte documentados em literatura espiritual.
mas vinha de uma criança que nunca havia sido exposta a esse tipo de material. Elspeth explicou que, neste estado após a morte, ela não se lembrava de mais nada específico. Foi tudo muito tranquilo e bom, ela disse simplesmente. Mas depois não me lembro de mais nada até estar aqui com vocês. Era como se houvesse um período de transição ou preparação entre o fim de uma vida e o início de outra. Após compartilhar essa experiência, Elspeth pareceu cansada, como se o acesso a essas memórias profundas exigisse um esforço considerável. Ela se aconchegou no colo de Sarah e adormeceu rapidamente, respirando com a tranquilidade de uma criança que havia liberado algo importante de sua consciência. Sarah e David ficaram acordados até muito tarde naquela noite, discutindo as implicações do que haviam ouvido. As descrições de Elspeth não eram fantasias infantis, eram relatos detalhados e coerentes de experiências que pareciam genuinamente vividas por uma consciência adulta em outro tempo e lugar. A partir daquela noite reveladora, algo mudou na dinâmica familiar dos Harrison. Sarah e David não eram mais apenas pais cuidando de uma criança. Haviam se tornado testemunhas de algo que desafiava completamente sua compreensão sobre a natureza da existência humana. A pequena Elspeth, inconsciente do impacto de suas revelações, continuou sua vida normal de criança de 4 anos. Durante os meses seguintes, as referências à vida como Rosa se tornaram menos frequentes. Era como se Elspeth tivesse compartilhado tudo o que precisava compartilhar sobre essa experiência anterior. Quando questionada diretamente sobre Rosa ou o convento, ela respondia de forma vaga ou mudava de assunto, preferindo falar sobre suas atividades atuais, amigos do jardim de infância, desenhos animados favoritos, brincadeiras. Sarah decidiu procurar ajuda profissional, mas não do tipo que a maioria das pessoas esperaria. Em vez de um psiquiatra ou psicólogo infantil, ela buscou pesquisadores que estudavam fenômenos relacionados à reencarnação e memórias de vidas passadas em crianças. Descobriu que casos como o de Elspeth, embora raros, não eram únicos na literatura científica. O Dr. Jonathan Mills, pesquisador associado à Universidade de Cambridge, especializado em estudos de consciência, concordou em avaliar o caso de Elspeth. Durante sua primeira visita à família Harrison, ele explicou que havia documentado casos similares ao longo de 2 décadas de pesquisa. O que torna o caso de sua filha especialmente interessante, observou, é a idade extremamente precoce em que as memórias se manifestaram e a especificidade dos detalhes religiosos. Dr. Mills conduziu várias sessões cuidadosas com Elspeth, sempre na presença dos pais e utilizando métodos não invasivos adequados à sua idade. Ele ficou impressionado com a consistência das informações e a ausência de contradições nas narrativas da menina. Não há evidência de fantasia ou confabulação, ele documentou em seus relatórios. As descrições demonstram conhecimento experiencial de práticas conventuais históricas. Uma descoberta particularmente intrigante emergiu quando o Dr. Mills apresentou a Elspeth várias imagens de diferentes tipos de habitações religiosas, monastérios, conventos, templos de várias tradições. Sem hesitação, ela apontou para imagens específicas de conventos católicos medievais, identificando corretamente elementos arquitetônicos como claustros, celas individuais e capelas. "Este parece com onde eu morava", ela disse, indicando uma fotografia de um convento do século XV na França. Durante essas sessões, emergiram detalhes adicionais que os pais não haviam ouvido antes. Elspeth mencionou que as freiras tinham diferentes trabalhos dentro do convento. Algumas cuidavam dos doentes, outras ensinavam crianças, algumas trabalhavam nos jardins. "Eu cuidava principalmente dos animais e ajudava na cozinha", ela explicou. Era um trabalho importante porque todas precisavam comer. Dr. Mills ficou particularmente intrigado com a descrição que Elspeth
fez dos hábitos alimentares do convento. Comíamos muito pão e queijo, ela disse. Às vezes tinha sopa de legumes do jardim. Não comíamos carne muito frequentemente, só em dias especiais. Esta descrição correspondia precisamente às práticas alimentares documentadas em conventos católicos medievais, onde dietas vegetarianas eram comuns, exceto em celebrações religiosas específicas. A menina também demonstrou conhecimento sobre as estações do ano litúrgico católico, embora não conseguisse nomear os períodos específicos. Havia tempos quando ficávamos mais quietas e rezávamos mais, ela explicou. E tempos quando cantávamos músicas alegres e havia mais comida boa. Dr. Mills reconheceu nesta descrição uma compreensão básica dos períodos de Quaresma e celebrações pascais. O aspecto mais tocante das revelações adicionais de Elspeth relacionava-se aos relacionamentos dentro da comunidade conventual. Havia uma irmã mais velha que cuidava de mim quando eu era nova no convento, ela contou ao Dr. Mills. Ela me ensinou como fazer o queijo direito e como cuidar das cabras quando estavam doentes. Era muito gentil comigo. Essa menção a uma mentora espiritual ecoava a tradição católica de irmãs mais experientes orientarem noviças em suas primeiras experiências na vida religiosa. Elspeth descreveu esse relacionamento com carinho genuíno, como alguém recordando uma amizade significativa de tempos passados. À medida que as sessões com o Dr. Mills prosseguiam, ficou claro que as memórias de Elspeth não eram apenas fragmentos aleatórios, mas formavam uma narrativa coerente de uma vida vivida integralmente. Ela conseguia descrever a progressão de sua experiência como Rosa, desde a chegada ao convento como uma jovem mulher até sua morte como idosa venerável. Quando cheguei lá pela primeira vez, tudo era muito diferente do que eu conhecia. Elspeth compartilhou numa sessão. Tive que aprender muitas regras novas. Quando falar, quando ficar quieta, como andar, como rezar da maneira certa. Sua descrição sugeria memórias de um período de adaptação real a um ambiente institucional rigoroso. Dr. Mills ficou fascinado pela capacidade de Elspeth de distinguir entre diferentes períodos de sua vida como Rosa. Quando eu era mais nova lá, tinha que fazer os trabalhos mais simples, ela explicou. Limpar, carregar coisas pesadas, ajudar as irmãs mais velhas. Mas quando fiquei mais velha, me deixaram cuidar dos animais sozinha e ensinar as meninas novas. Esta progressão hierárquica correspondia exatamente à estrutura organizacional de conventos históricos, onde responsabilidades aumentavam com a experiência e a idade. Elspeth demonstrava a compreensão de uma progressão de carreira que uma criança de 4 anos não teria como conhecer através de exposição cultural normal. Uma revelação particularmente impressionante veio quando o Dr. Mills perguntou sobre a localização geográfica do convento. Elspeth não conseguia nomear um país ou cidade específicos, mas descreveu o ambiente circundante. Havia montanhas ao longe e muitas árvores altas. No inverno ficava muito frio e a neve cobria tudo. No verão fazia calor, mas não muito. Esta descrição sugeria uma localização em regiões montanhosas da Europa Central ou do Norte, consistente com muitos conventos medievais estabelecidos em áreas rurais e elevadas. Dr. Mills consultou mapas históricos e identificou várias regiões que correspondiam à descrição ambiental fornecida por Elspeth. Sarah e David observavam essas sessões com uma mistura de fascínio e perturbação emocional. Ver sua filha pequena demonstrar conhecimento detalhado de uma experiência de vida completamente alheia à sua realidade atual era simultaneamente maravilhoso e desconcertante. É como se houvesse 2 pessoas dentro dela. Sarah confidenciou ao Dr. Mills. Nossa Elspeth normal, e esta Rosa que ocasionalmente emerge.
O pesquisador explicou que este fenômeno de coexistência de personalidades era comum em casos bem documentados de memórias de vidas passadas. A personalidade atual continua se desenvolvendo normalmente. Ele tranquilizou os pais. As memórias anteriores não interferem no desenvolvimento saudável da criança. Na verdade, frequentemente contribuem para uma maturidade emocional incomum. Durante uma sessão particularmente reveladora, Elspeth descreveu o que pareciam ser rituais específicos da vida conventual. Tínhamos uma grande sala onde todas nos reuníamos para cantar junto, ela contou. Era meu momento favorito do dia. As vozes de todas as irmãs juntas faziam um som muito bonito que ecoava pelas paredes altas. Esta descrição do coro conventual incluía detalhes arquitetônicos precisos sobre acústica em espaços religiosos medievais. Elspeth gesticulava enquanto falava, como se estivesse relembrando a sensação física de estar naquele espaço específico, ouvindo vozes reverberarem em paredes de pedra. Dr. Mills documentou cuidadosamente cada sessão, criando o que se tornaria um dos estudos de caso mais completos já registrados sobre memórias de vida passada em uma criança tão jovem. O caso de Elspeth é extraordinário não apenas pela idade de manifestação, mas pela riqueza e coerência dos detalhes, ele escreveu em seus relatórios preliminares. Conforme Elspeth se aproximava dos 5 anos de idade, suas referências espontâneas à vida como Rosa começaram a diminuir significativamente. Era como se esse capítulo de suas memórias estivesse naturalmente se fechando, cedendo espaço para novas experiências e aprendizados de sua vida atual. Dr. Mills explicou que este padrão de desvanecimento era típico em casos similares. As memórias costumavam ser mais vívidas entre os 2 e 5 anos, gradualmente se tornando menos acessíveis conforme a criança se desenvolvia. Durante aquele que seria seu último encontro formal com Dr. Mills, Elspeth proporcionou uma das revelações mais tocantes de todo o caso. Quando o pesquisador perguntou se ela sentia falta de sua vida como Rosa, a menina pensou cuidadosamente antes de responder. Às vezes eu sinto saudade das outras irmãs. Elas eram como uma família grande para mim. Mas eu gosto muito de ser Elspeth e ter mamãe e papai só para mim. Esta resposta demonstrava uma capacidade sofisticada de distinguir entre experiências passadas e presentes, reconhecendo o valor em ambas sem confusão de identidade. Dr. Mills observou que esta clareza de distinção temporal era rara mesmo em adultos que relatavam memórias de vidas passadas. Sarah perguntou à filha se ela achava que Rosa ainda existia de alguma forma. Elspeth considerou a pergunta seriamente. Rosa estava cansada quando morreu. Ela havia trabalhado muito tempo e estava pronta para descansar. Agora sou eu, Elspeth, e ainda não estou cansada. Ainda tenho muitas coisas para aprender e fazer. Essa compreensão de continuidade consciencial através de diferentes experiências encarnadas impressionou profundamente os adultos presentes. Uma criança de 4 anos havia articulado conceitos filosóficos complexos sobre identidade, propósito e evolução espiritual com uma naturalidade que sugeria conhecimento direto, em vez de especulação intelectual. Dr. Mills conduziu algumas sessões finais para documentar o processo de transição que Elspeth estava experienciando. É como se ela estivesse integrando conscientemente as duas experiências. Ele observou. Mantém acesso às memórias quando necessário, mas não se identifica mais primariamente com a personalidade anterior. Durante uma dessas sessões, Elspeth fez uma observação que se tornaria central para a compreensão do caso. Rosa me ensinou coisas importantes, ela disse. Ela sabia como cuidar de pessoas e animais, como trabalhar junto com outras pessoas, como ficar quieta e pensar em Deus. Agora eu sei essas coisas também, mas vou aprender jeitos novos de usá-las.
Esta declaração sugeria que as memórias não eram apenas recordações passivas, mas sim recursos ativos que poderiam informar e enriquecer sua experiência atual. Sarah notou que, de fato, Elspeth demonstrava uma maturidade emocional e empatia incomuns para sua idade, especialmente em situações envolvendo cuidado com pessoas ou animais. A família decidiu gradualmente reduzir a frequência das sessões formais, permitindo que Elspeth se desenvolvesse naturalmente sem foco excessivo nas memórias anteriores. Dr. Mills concordou que esta era a abordagem mais saudável. O fenômeno cumpriu seu propósito. Agora é importante permitir que ela seja simplesmente uma criança normal. Nos meses seguintes, as referências à Rosa se tornaram cada vez mais raras. Ocasionalmente, Elspeth ainda mencionava algum detalhe ou demonstrava conhecimento inexplicável sobre temas relacionados à vida religiosa, mas sem a intensidade emocional dos anos anteriores. Era como se aquela porta de acesso a memórias anteriores estivesse se fechando gentilmente. Sarah manteve o caderno onde havia registrado todas as revelações de Elspeth, sabendo instintivamente que se tornaria um documento valioso, não apenas para sua família, mas potencialmente para outras pessoas interessadas em compreender os mistérios da consciência humana e da continuidade da existência. Aos 6 anos de idade, Elspeth Harrison havia se tornado uma criança aparentemente normal em todos os aspectos. Frequentava a escola primária local, tinha amigos da sua idade, gostava de bonecas e desenhos animados, e raramente fazia qualquer referência às suas experiências como Rosa. Para observadores externos, nada indicaria que esta menina havia protagonizado um dos casos mais bem documentados de memórias de vida passada já registrados. Dr. Mills publicou seu estudo sobre o caso Elspeth Harrison em uma prestigiosa revista acadêmica de estudos da consciência, omitindo detalhes identificatórios para proteger a privacidade da família. O artigo gerou interesse considerável na comunidade científica internacional, especialmente entre pesquisadores interessados em fenômenos de memória não convencionais e estudos de reencarnação. O que tornava o caso particularmente valioso para a pesquisa era sua documentação meticulosa desde as primeiras manifestações. Sarah havia registrado não apenas as palavras exatas de Elspeth, mas também contextos, datas e circunstâncias específicas de cada revelação. Este nível de detalhe era raro em estudos similares, onde informações frequentemente eram coletadas retrospectivamente, após anos das primeiras manifestações. Uma das contribuições mais significativas do caso para a compreensão científica destes fenômenos foi a demonstração de como memórias de vidas passadas podem emergir em crianças extremamente jovens. Elspeth tinha apenas 18 meses quando fez suas primeiras declarações sobre vida conventual. Isto sugeria que estas memórias não eram construções elaboradas criadas ao longo do tempo, mas sim informações já presentes na consciência da criança desde muito cedo. O reverendo Thompson, que havia acompanhado discretamente o desenvolvimento do caso, ofereceu uma perspectiva teológica interessante. Independentemente de como interpretemos estas experiências, elas claramente trouxeram maior profundidade espiritual para esta família. Sarah e David desenvolveram uma compreensão mais rica sobre continuidade da existência e propósito espiritual. De fato, a experiência havia transformado profundamente as perspectivas dos pais sobre vida, morte e espiritualidade. Sarah, anteriormente focada apenas em aspectos práticos da existência, desenvolveu interesse genuíno por questões filosóficas e espirituais mais amplas. David, o contador cético, admitiu que o caso havia desafiado fundamentalmente suas assunções sobre a natureza da realidade. Não posso mais negar que existe algo além do que vemos na superfície, David confidenciou numa entrevista de acompanhamento com Dr. Mills.
As descrições de Elspeth eram detalhadas demais, coerentes demais para serem produtos de imaginação infantil. Ela estava claramente acessando informações reais sobre uma experiência vivida. Sarah acrescentou: Este caso nos ensinou que nossos filhos podem ser muito mais do que imaginamos. Elspeth carregava dentro dela a sabedoria e experiência de uma vida inteiramente diferente. Como mãe, isto me fez questionar quantas outras capacidades extraordinárias podem estar presentes em nossas crianças, esperando apenas a oportunidade certa para se manifestarem. Dr. Mills conduziu entrevistas de acompanhamento com a família durante vários anos subsequentes. Elspeth continuou se desenvolvendo como uma criança excepcionalmente madura emocionalmente, demonstrando empatia incomum e interesse natural por ajudar outros. Traços que poderiam ecoar sua experiência anterior como Rosa, dedicada ao cuidado comunitário. Quando completou 8 anos, Elspeth ocasionalmente ainda demonstrava conhecimentos inexplicáveis sobre temas relacionados à vida religiosa histórica, mas sem a intensidade emocional dos anos anteriores. Era como se essas informações houvessem se integrado naturalmente ao seu repertório de conhecimento, disponíveis quando relevantes, mas não dominando sua personalidade atual. O caso se tornou referência em estudos acadêmicos sobre reencarnação, sendo citado em numerosas publicações científicas e livros sobre o tema. Pesquisadores de várias universidades internacionais solicitaram acesso aos registros detalhados mantidos por Dr. Mills, reconhecendo o valor único deste caso para a compreensão de fenômenos relacionados à continuidade da consciência. Hoje, mais de uma década após as primeiras manifestações de memórias de Rosa, Elspeth Harrison é uma jovem adolescente que raramente fala sobre suas experiências extraordinárias da primeira infância. Ela se tornou uma estudante brilhante, particularmente interessada em história medieval, uma escolha acadêmica que seus pais não consideram coincidência. Doutor Mills mantém contato ocasional com a família, conduzindo entrevistas de acompanhamento longitudinal que contribuem para a compreensão de como experiências de memórias de vidas passadas afetam o desenvolvimento de longo prazo. Elspeth desenvolveu uma perspectiva filosófica incomumente madura sobre vida e morte, ele observa. Ela demonstra uma serenidade em relação à mortalidade, que raramente vemos em jovens de sua idade. O caso continua gerando interesse entre pesquisadores internacionais. Uma equipe de estudiosos da Universidade de Edimburgo solicitou permissão para incluir as experiências de Elspeth em um estudo comparativo com casos similares documentados em outras culturas. Outros pesquisadores propuseram investigações de acompanhamento utilizando tecnologias mais avançadas de neuroimagem para estudar possíveis diferenças na atividade cerebral de pessoas que relatam memórias de vidas passadas. Sarah Harrison, agora com mais de 40 anos, escreveu um livro sobre suas experiências como mãe, testemunhando as revelações extraordinárias da filha. Nossa filha lembrou. Uma família confronta memórias de vida passada. Tornou-se um best-seller em literatura espiritual, ajudando outras famílias que passam por experiências similares a compreenderem que não estão sozinhas. O mais importante que aprendi, Sarah escreve no livro, foi a importância de ouvir verdadeiramente nossos filhos quando eles nos contam coisas que parecem impossíveis. Elspeth estava compartilhando algo real e significativo. Se tivéssemos dismissado suas palavras como fantasia infantil, teríamos perdido uma oportunidade extraordinária de crescimento espiritual familiar. David Harrison desenvolveu interesse por meditação e práticas contemplativas, inspirado pela descrição que Elspeth fez da vida de oração de Rosa. Comecei a valorizar momentos de silêncio e reflexão de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ele explica. As experiências de nossa filha nos mostraram que existem dimensões da existência que nossa cultura moderna frequentemente ignora ou menospreza.
O reverendo Thompson incorporou elementos do caso Harrison em seus sermões sobre mistérios da fé e continuidade espiritual. Esta família nos ensina sobre abertura ao mistério e humildade diante do desconhecido. Ele frequentemente observa. Suas experiências nos lembram que ainda há muito sobre a natureza da existência humana que não compreendemos completamente. Doutor Mills planeja publicar um estudo de acompanhamento longitudinal quando Elspeth completar 21 anos, documentando como suas experiências precoces influenciaram seu desenvolvimento adulto. Casos como este são raros e valiosos, precisamente porque oferecem insights únicos sobre potenciais da consciência humana, que raramente se manifestam de forma tão clara e documentável. Para famílias que possam estar passando por experiências similares, o caso Elspeth Harrison oferece esperança e orientação. Ele demonstra a importância de abordar revelações infantis extraordinárias, com mente aberta, documentação cuidadosa e apoio profissional apropriado. As experiências desta família nos convidam a questionar nossas assunções sobre vida, morte e continuidade da existência. Elas sugerem que nossos filhos podem carregar dentro de si sabedoria e memórias que transcendem suas experiências atuais, oferecendo janelas para mistérios profundos sobre a natureza da consciência humana. Esta história nos lembra que grandes verdades frequentemente chegam através das vozes mais improváveis. Neste caso, através das palavras de uma menina de 18 meses falando sobre conventos que nunca deveria conhecer. No canal Círculo das Vidas, continuamos explorando estes mistérios fascinantes que nos fazem questionar tudo o que pensávamos saber sobre a natureza da existência humana.